Justiça de Nova York recebe ação coletiva contra a Petrobras. A ação, em nome dos acionistas, alega que a estatal brasileira violou as regras americanas para empresas com negociações em bolsa de valores. Os advogados se baseiam nas denúncias de corrupção e superfaturamento de contratos e pedem indenização. Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato entra numa nova fase com a denúncia prevista para amanhã de 11 executivos de empreiteiras. A denúncia ficou para esta terça, o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Os procuradores estão desde o fim de semana preparando denúncias contra 11 executivos de empreiteiras. O relatório também inclui o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, além de Fernando Baiano, apontado como um dos operadores do esquema. Se a justiça aceitar a denúncia, eles passam a ser réus e devem ser julgados pelos crimes. A Controladoria Geral da União pediu ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos inquéritos da operação, informações sobre uma planilha apreendida com o doleiro Alberto Youssef. É uma relação com 750 obras públicas, que somam 12 bilhões de reais. A CGU também quer saber se as licitações foram definidas mediante o pagamento de propina. Novos doleiros e emissários que entregavam dinheiro a políticos devem ser incluídos na investigação. A Polícia Federal identificou na contabilidade de um posto de combustível que pertence a Carlos Habib Chater, um dos presos na operação, subcontas e documentos que registram o transporte de valores em espécie, que somam quase 2 milhões de reais. As remessas foram destinadas às cidades de Porto Alegre, Manaus, Rio de Janeiro e ao estado de Santa Catarina. Em depoimento à Justiça na semana passada, Chater afirmou que as remessas foram feitas para pagar dívidas. Nesta quarta-feira, a CPI mista da Petrobras deve apresentar o relatório final da comissão. Parlamentares da oposição preparam um relatório paralelo, com um texto mais crítico ao que será feito pelo deputado Marco Maia, relator da CPI. Como é que é, Vila? Meu Deus. Meu Deus. Eles estão destruindo o Brasil, mas eles não vão destruir, porque a gente não vai deixar. Mas quando eu fico vendo essas denúncias e a ação na décima, veja curioso, 13ª Vara Federal, número 13, do Paraná, do juiz Sérgio Moro, e fico vendo todos os levantamentos, o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, todo esse trabalho conjunto da Operação Lava Jato, que começou por uma questão pequena de Brasília, e aí aquilo que era pequeno, de um Lava Jato, de um posto de gasolina, acabou se transformando no maior escândalo de corrupção do mundo ocidental, porque de valores de recursos públicos desviados, eu não conheço, eu gostaria que alguém falasse, se dissesse o contrário, nenhum dessa magnitude e tal, não existe e tal. Então, isso, a gravidade e a forma como eles desviaram bilhões, como com a maior naturalidade. O senhor Renato Duque foi libertado por Teori Zavascki. Eu gostaria de saber, ministro Teori, uma vez eu disse que estava do olho no senhor, eu continuo. Por que o senhor libertou o senhor Renato Duque quando em seguida a gente viu o número de contas que ele tem no exterior? Ele teria mais de 20 milhões de dólares no exterior. Como é possível? Como é que o senhor age dessa forma? Portanto, nós temos... Por isso que a gente diz, o Petrolão vai destruir o sistema político brasileiro e para o bem. Porque ao chegar em Brasília e você pegar essa lista dos doleiros, são vários, e mais a lista do Paulo Roberto Costa, alguns estimam em 70 no total. Certamente, nós vamos sanear o país. Acho que nós temos um grande momento de mudar o país, que é 2015. Ayrton. Olha, a matéria fala que o Jorge Hage, ministro da Controladoria-Geral da União, requisitou as informações sobre essas 700 empresas que o juiz Moro revelou estarem envolvidas em processos semelhantes ao da Petrobras. Agora começa a entender porque o Jorge está saindo. Não é difícil. Imagina quando entrar o setor elétrico, PAC, Obras da Copa, Petrobras, a gente fica pensando, o telespectador que nos assiste, que paga os impostos, trabalha, que fica indignado com as coisas do dia a dia. Pô, setor elétrico, PAC, Obras da Copa, Petrolão, aonde isso vai terminar? Porque a gente paga... Já viu o imposto de renda agora? O imposto, aí a Receita funciona de forma severa com a gente. Se a gente errar um número, é devolvido. Quer dizer, tem partes do Estado que, em relação ao contribuinte, ao cidadão, age da forma mais violenta. Agora, nós temos de cobrar. Por isso que nós temos uma eleição agora. Falar com o nosso deputado federal, você que votou, com o seu senador, que você escolheu, ou com aqueles que representam o seu Estado, a gente fica em cima e vê que papel vai ter o Congresso Nacional nisso tudo. Né? Mas continuando, para encerrar, eu acho que essas investigações, elas estão no bom caminho. Se outros juízes competentes estiverem responsáveis por ela, se os políticos forem encaminhados ao Supremo Tribunal Federal,
forem realmente processados, garantidos os direitos de defesa, como deve ser, eu acho que é uma nova era para o país. O país pode ser outro a partir da apuração. Esses 11 empresários que deverão ser denunciados e poderão ser condenados são os homens mais poderosos do país em termos de dinheiro, né? De força econômica. São as maiores empresas de construção do país. Então, isso não é fácil para a justiça enquadrá-los. Não é fácil, não é em qualquer país do mundo que se enquadram personagens desse tipo. Por isso, eu estou muito otimista, achando que esse é o caminho para a gente lavar essa democracia e torná-la mais cristalina e confiável.